Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Fit Podcast. É um prazer ter vocês aqui comigo. E hoje a gente vai falar de um tema super diferente, que está muito em alta e que é uma inovação tanto no tratamento de estética quanto também no emagrecimento. E eu tenho uma convidada muito especial. A biomédica maravilhosa, doutora Sabrina. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu amor. Tô feliz de estar aqui, Ai, que bom. passando novos conhecimentos aí, trazendo muita coisa legal para as pessoas terem consciência. Então, seja muito bem-vinda. E primeira coisa, já conta pra gente o que é biomédica. Gosto disso, já me conta tudo. Biomédica, né? Biomedicina é uma coisa que entrou na minha vida aí há muitos anos atrás e para trazer aí muita saúde para os meus pacientes, né? Eu trabalho com a ortomolecular já faz bastante tempo e aí eu queria muito associar a parte de emagrecimento, estética integrativa e saúde. E a biomedicina, ela entrou aí com chave de ouro para trazer todas as possibilidades aí das inovações que temos aí na parte da estética com saúde. Caramba, que legal. E aí, já vou entrar aqui, já tô curiosa, a gente tá com várias perguntas aqui. Já quero saber. Medicina integrativa, ortomolecular, saúde, como que tudo isso se junta aí no dia a dia? Vamos lá. Muito já tem se falado dessa questão do integrativo, né? Eu acho que hoje é muito difícil e até desumano a gente lidar com um paciente que vem buscar a solução para um sintoma sem a gente olhar um todo, né? Eu acho que todas as especialidades aí, independente, devem ter esse olhar, mas quando a gente fala da questão integrativa relacionada à parte da estética, mais especificamente, que é meu tema, associando a orto e outros temas mais da saúde voltado para essa parte do emagrecimento, a gente está falando olhar este paciente como um todo, né? O que é esse todo? O paciente chega com um sintoma, quero fazer um processo de emagrecimento. E aí a gente entende deste paciente, além das dificuldades, né? Claro, a minha especialidade, ela entra em investigar, pedir exames, fazer todo aquele processo onde a gente vai entender fisiologicamente o que pode estar acontecendo com esse paciente, se a gente precisa direcionar para alguma especialidade ou fazer um tratamento multidisciplinar aí com outras especialidades também. Mas a gente também olhar este paciente e entender outros sintomas associados, né? Então, o paciente chega com dificuldades de emagrecimento, por exemplo, e aí entra, não consigo dormir, não tenho energia, tenho muitas dores de cabeça, tenho muitas cólicas, enfim, a gente faz uma ficha de anamnese muito completa, entendendo todas as queixas deste paciente. E aí sim, quando a gente faz um diagnóstico mais completo todas essas dificuldades e todas essas queixas, a gente entra em alguns porquês de não conseguir atingir alguns objetivos, seja de melhoria de energia, seja de uma compulsão de doce, seja para um processo de emagrecimento, enfim, é tudo muito amplo, mas estudar um pouquinho mais aprofundado, assim, cada paciente que chega lá no consultório. Então, eu falo que é um trabalho integrativo e super humanizado, individualizado. Cara, isso é incrível. E isso me Amo, enche os amo. olhos, porque eu também sou muito a favor desse integrativo. Tanto é que dentro do Mente Fit a gente fala, a tua mente está aliada ao corpo e o teu corpo é fisiológico. Então, Sim, são vários sistemas juntos e não sim. tem como você simplesmente olhar para o seu sistema circulatório, não olhar para o cardiorrespiratório e Pois não é. olhar para a tua mente. E a fisiologia, ela tá totalmente ligada ao emagrecimento e à mente, né? Porque os Claro. nossos neurotransmissores faz parte da fisiologia. Claro, claro. E quando a gente fala independente dessas questões bioquímicas, fisiológicas, também falamos da parte emocional, claro. Então, sempre uma das perguntas que eu faço para os pacientes é como você está se sentindo emocionalmente, ultimamente, né? Então, assim, muito ansioso, muito angustiado, deprê.
muito estressado num nível, assim, que a pessoa fica numa irritabilidade que nem ela se aguenta, é o que eu muito escuto lá no consultório. Então, hoje a gente fala muito dessa questão do estresse, eu não entro muito especificamente, né? Assim, a gente sempre acaba tendo uma questão multidisciplinar, mas quando o paciente vem com queixas muito, assim, específicas de uma ansiedade, uma depressão, a gente tenta entender isso fisiologicamente, porque muitas vezes, né, dentro da ortomolecular e tendo essa visão integrativa, a gente faz uma pesquisa ali de algumas faltas, né? Porque a gente já entende, né, que essas faltas dos nutrientes, né, um déficit de alimentos, um déficit de nutrientes, de ativos importantes que vão fazer parte dessa bioquímica toda aí da nosso bem-estar, as faltas, eles vão ser associadas a uma falta de energia, a uma insônia, a uma dor de cabeça constante, a um estresse, né? Hoje a gente fala muito sobre o hormônio do cortisol. Eu tava aqui pensando né? para falar sobre ele. Então, assim, ele é sempre tema dentro do meu consultório. Aliás, o paciente chega e eu já falo... A gente entra muito nessa questão de exames, né? Para solicitar, para entender na fisiologia como isso já foi afetado muitas vezes. Mas a gente entende o paciente já especificando alguns sintomas, como irritabilidade, ou então... Para cada pessoa, o cortisol age de uma maneira diferente, né? Porque ele desencadeia um nível aí de excesso de adrenalina tão intenso que precisamos do cortisol. O cortisol é bom, tá, gente? O cortisol não é ruim, mas ele precisa estar super equilibrado, né? Então, assim, nem de mais, nem de menos, porque ele também faz um processo inverso, muitas vezes, no nosso organismo. Mas, normalmente, os pacientes apresentam níveis altos de cortisol, e o cortisol associado ao nível alto de estresse, ele não trabalha sozinho, ele trabalha com a nossa querida insulina. E aí, todas as vezes que a gente tem um pico de adrenalina aí por excesso de cortisol, a gente está aí trabalhando as nossas ou compulsões, ou as nossas tristezas, ou o nosso emocional, e muitas vezes mesmo sem comer muito, você acaba aí ganhando peso, engordando, porque muitas vezes o pessoal chega, mas eu nem como tanto assim, e estou no meu processo de inchaço, de se sentir mal e de engordar da mesma forma, enfim, tem muita coisa associada ali, mas normalmente eu já explico que o veneninho a gente fala do hormônio do estresse, mas esse hormônio super inflamatório, que a gente pode falar um pouquinho dele se você quiser, ele entra aí numa carga importante no processo de emagrecimento. Ele é o cara, pra gente poder reequilibrar. Isso é tão importante, é tão sério, que já é comprovado cientificamente que o poder das palavras, quando você internaliza coisas negativas, aumenta o cortisol. Então, isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro da mentoria. O quanto mais você fala coisas negativas... Inclusive, ontem na academia, eu estava falando para alguns amigos meus. Se você vai para academia... Ai, eu vou treinar na força do ódio. Ai, eu odeio o treino. Ai, que coisa chata. E você traz essa negatividade... automaticamente o teu corpo vai associar aquilo ao cortisol. Não vai liberar dopamina e você vai bloquear o emagrecimento ou a hipertrofia. Então, já o que a gente entrou no cortisol, vamos falar um pouquinho dele, que eu acho que muita gente tem dúvida em relação a ele. Sim. Então, vamos falar de cortisol aqui. Então, vamos lá. O cortisol, ele é um hormônio que nós chamamos de adrenérgico, né? Então, tá ali nas nossas adrenais, ele tá ali para fazer a função mesmo de nos dar energia, de nos dar motivação. Ele tem alguns horários de pico que ele deve fazer a função dele, né? A gente acorda e a gente já tem o cortisol ativado, tanto que quem faz exame aí às vezes reclama comigo que eu peço para ir num X horário, bem porque cedo, né? ele tem um pico aí importante. Mas, por exemplo, né, na hora que tem aquela luz, começa a luz do dia, o cortisol ele já começa a ser ativado ali para funcionar. Normalmente deveria ser isso, né? Mas muitas vezes o que acontece ele dá esse pico para você ter essa motivação, essa energia, todo esse processo, e ao longo do dia ele tem que ir descansando, né? À noite, às vezes, também tem algum pico ali de cortisol acontecendo, mas ele tem que ir descansando, terminou a luz do dia, né? Ele tem que ir diminuindo ali para você ter um processo de relaxamento, e aí sim você ativar outros hormônios ali para a questão do sono, descansar
Enfim, o que acontece hoje é que estamos com cortisol extremamente desregulado. Não, eu já ia perguntar duas coisas aqui pra você. Então, Vamos já lá. vou abrir aqui e aí Vamos você lá. me desenvolve isso. Vamos lá. Então, ele é ativado pela luz. Cortisol ativado pela luz. Basicamente, durante o dia. Basicamente. A exposição ao celular. O quanto isso tá mexendo com o nosso cortisol. Sim. Segundo ponto, que daí a gente desenvolve mais pra frente, treinar à noite. Aumenta o cortisol? E aí, fala primeiro da luz e depois... Vamos embora. Ele tá ali... Ele deveria não ser ativado. Nosso cortisol, ele tá ali trabalhando o tempo inteiro, mas ele tem um pico maior com a luz para te acordar. Né? Então, deveríamos acordar sozinhos, sem ficar tocando aquele despertador de 15 em 15 minutos, porque isso normalmente deixa o nosso cortisol muito mais elevado do que deveria. Gente, né? então, uma vez só o despertador, pelo amor de Deus. Lá, a partir daquele momento, você já começa a gerar um estresse. Nossa, né? Porque que barulho chato. Quem tá do lado e não precisa... né? E quem vai ficar acordando toda hora. Então, se você já tem essa dificuldade ao levantar, já é para ficar em alerta, porque talvez o seu cortisol já comece a estar desregulado ali, naquele sinal. Né? Porque o que significa isso? Que o seu sono talvez não esteja sendo tão reparador, você esteja dormindo pouco, porque acontece. Então, dias, né, ali aleatórios, então de vez em quando não é o problema, mas se todos os dias você é arrastado da cama, ali tem alguma questão importante. E vira um ciclo vicioso, porque um dia você é arrastado, no dia seguinte, por mais que tenha o sono reparador, ainda assim a tua mente já associou ao cortisol e a fase ruim, e aí no dia seguinte arrastado, no outro arrastado. Isso vira um ciclo vicioso, né, de hábito. Vira. Agora você imagina que, se você já não dormiu bem, você tá arrastado logo pela manhã, então às vezes você até acorda no pique, já toma aquelas 3 xícaras daquele café preto que já dá um grau no cortisol junto, né, que aí é uma outra coisa que a gente precisa falar. E aí você fica ali ao longo do dia meio capenga, né? Depois do almoço, aquele sono incontrolável, né? Chega no final do dia, tô elétrico. 5 horas da tarde, tô elétrico. Aí vai pra academia, vai fazer algumas coisas, tudo inverso à nossa fisiologia natural, né? E isso vai gerando, uma vez ou outra não tem problema, mas isso na rotina de São Paulo, mediante a tantas coisas que a gente já tem aí da correria associado a esse processo, nosso cortisol fica extremamente desregulado, né? Então, assim, o cortisol que deveria dar um pico pela manhã, né, que é o principal para você acordar cheio de energia, ele vai fazer isso em horários em que ele não deve fazer. Então, ele vai fazer isso no final do dia, ele vai fazer isso ao dormir, ele vai fazer isso de madrugada, aquela coisa, acordo todos os dias 3 horas da manhã, acordo todos os dias 4 horas da manhã, você está tendo um pico de cortisol em horário errado. Interessante isso. E o cortisol, por ele ser adrenérgico, por ele trabalhar com a questão da adrenalina, ele é um hormônio que te motivou, acordou, você tá lá. Né? Se você solta isso 3, 4 horas da manhã, imagino que o seu corpo todo já começa a trabalhar e não consigo dormir, tô com um processo de insônia. E aí, na hora que você... Ai, corpo, eu preciso dormir. Às 6 da manhã, às faltando 6 da uma manhã hora você dorme. despertador. Aí você relaxa, todos os seus hormônios entram nos eixos, aí toca o despertador de 15 em 15 minutos. Olha isso como entra no cérebro de uma forma em que você vai ficando doente. Né? Então, aí o paciente chega lá no consultório, estou extremamente ansioso, estou extremamente irritado, estou extremamente angustiado. E aí, quando a gente olha todo esse processo do básico, né? Então, assim, a gente sempre começa. Como é seu sono? Como é você acorda? Como é sua energia ao longo do dia? Tem muito sono depois do almoço, desconta muito na comida, tem muita vontade de comer doce à noite. Assim, são vários detalhes que o paciente começa a entregar que esse cortisol está desregulado. Aí, claro, a gente solicita exames específicos para dar aquela comprovada e também para a gente fazer um acompanhamento com esse paciente. Mas eu digo que, assim, é incrível quando a gente começa a fazer o processo inverso, como o paciente começa a se sentir bem. Então, o integrativo vem disso, né? Então, o integrativo vem com esse olhar, independente da queixa do paciente. Então, assim, já curei muita enxaqueca. Já curei muitos ciclos menstruais totalmente desregulados, processos aí de alopécia, pessoas assim com questões de transtorno de foco, de atenção, quando a gente melhora o básico. Então eu falo para o pessoal, vamos começar pelo básico? O básico é o mais poderoso.
água, sono, Exato. tentar dormir mais cedo, desligar o celular na hora que deve. E precisamos, sim, colocar tudo isso em ordem. Porque se o paciente chegar lá para mim, eu, como da estética integrativa ortomolecular, quero fazer um processo de emagrecimento. Então, vamos suplementar. Existem muitos suplementos que a gente traz aí dos congressos. O último congresso tinha tanto suplemento novo que a gente quer chegar lá e prescrever tudo para o paciente. Tudo novidade, é uma coisa maluca. Se o paciente não faz o básico... Vai adiantar, não adianta. A gente fica enxugando gelo. E esse paciente, ele continua se sentindo mal. Porque muitas vezes ele ainda insiste... E a gente entra com algumas fórmulas, algumas questões para, muitas vezes, melhorar a autoestima do paciente. E quem sabe ele não se animar, né? Mas, claro, sempre vem de um todo. Ele continua se sentindo mal, continua se sentindo cansado, continua sentindo... Investe o dinheiro também, né? E aí isso também já é um outro fator de estresse para ele. Sim, sim. E é muito interessante essa questão da compulsão do doce noturno que você trouxe. Por quê? Nosso cérebro à noite, geralmente, né, principalmente mulher, já tem a tendência a ter mais compulsão do que homem, hormonalmente falando. Sim. A mulher chega à noite, depois de um dia estressado, tem menino, vai, mãe, o marido, cadê o jantar? E ela com coisa, o chefe na cabeça, ou ela mesma, a empresária, chega em casa à noite, ai, só preciso de um docinho, só preciso de um chocolate. E muitas vezes ela acha que isso é só uma escolha racional, e não é. Não é. O emocional dela tá pedindo aquele chocolate porque o cérebro já tá tão estressado que ele só precisa de uma liberação de dopamina. O chocolate, o docinho, ou até mesmo às vezes o beliscar, né, da comida, é isso. E aí ele fica naquele negócio, precisa de dopamina. Todo dia você fazendo isso, vira um hábito. Sim. E aí, antes de você dormir, quando você come o doce, liberou açúcar na corrente sanguínea, aí aumenta o cortisol, já tá alto, insulina... Ciclo vicioso. Porque o próprio cortisol, ele não trabalha sozinho. Exatamente. Então, todas as vezes que nós temos um pico de adrenalina, esse cortisol, automaticamente, ele entra com a insulina, né? O pâncreas, ele libera a insulina para fazer esse trabalho junto com o cortisol. Para que você tenha energia mediante essa adrenalina que está pedindo para ser liberada. E neste momento, você já começa a ter acúmulos de gordura, principalmente visceral, justamente só por conta desse cortisol. Abdômen, então, o pessoal né? muitas vezes pergunta, cortisol engorda? Engorda, gente, engorda. Tá? Então, assim, ele não é o fator principal, claro, mas você imagina que uma pessoa que está super cansada, uma pessoa que chega em casa do trabalho com cortisol extremamente desregulado, irritada, não dorme direito, passa o dia meio capenga. Comeu mal durante o dia. O que é a fonte de energia mais rápida? Um doce, um carboidrato, né? Então, assim, e vira um ciclo, né? Vicioso mesmo, porque aí você já comeu tudo aquilo que você tinha que comer à noite, você vai ficar com energia num horário errado, não que não possa comer carboidrato à noite, que isso também é outra questão que a gente precisa conversar, mas existe uma distribuição individual aí, e que se a gente exagera, claro, né, mediante celular, dormir mal, dormir tarde, né, isso vira uma bola de neve, que eu, como profissional, se eu não olhar essa questão integrativa, eu não estou ajudando esse paciente. Vai enxugar o gelo. Eu não estou ajudando esse paciente, né? Então, assim, mas essa coisa do paciente chegar lá no consultório, eu já aviso. A ficha de anamnese, ela é grande, a gente vai conversar muito, e é uma horinha ali onde a primeira coisa que eu faço é entender a rotina desse paciente, porque se eu não entendo a rotina desse paciente, a gente não sai do lugar, independente da queixa, tá? A gente está hoje com o tema do emagrecimento aqui, associado ao processo da estética e a ortomolecular integrativa, mas para tudo. É que emagrecimento, né? É só... Pra tudo. A palavra chamariz, que quando, né, principalmente nos nossos processos, você trabalha com integrativo físico, eu trabalho com mental. Sim. E quando eu falo emagrecimento, a pessoa chega para mim, ela acha que eu vou passar um treino, vou passar uma dieta. E não, a gente vai olhar para a vida dela num 360, porque se ela tá com problema no relacionamento, ela não vai conseguir emagrecer, porque o marido estressa, problema com o filho, ela tá com problema na autoestima. Ela precisa olhar para a vida dela. E daí tem gente que chega para mim e fala, mas caramba, eu vou ter que mudar tanta coisa assim na minha vida. Eu falei, não é mudar. Você vai se adaptar, entender quem é você nesse momento de vida, para que você consiga transformar todos os seus pilares. Porque senão você vai continuar sempre vivendo isso. Sim. E
aquela coisa do básico que funciona. Básico funciona sempre. Né? E os pacientes chegam muitas vezes e alguns saem frustrados. Os que já me conhecem, que vêm por indicação, já sabem muito o esquema do meu trabalho, mas não vai passar nenhuma fórmula para mim hoje? Mas não tem nenhuma fórmula mais fácil? Ai, sim, mas não tem nada assim que eu possa tomar que vai me ajudar assim logo de imediato, né? E aí eu falo, claro, né? O paciente chega lá numa expectativa e quando eu recebo os exames, que eu faço um check-up daquele que o pessoal fala, meu Deus do céu, nunca fiz esse tipo de exame antes, né? Que muitas vezes alguns profissionais acham exagero, mas quando a gente linka, né? A gente não está ali para ser especialista em tudo, mas a gente está ali para entender o básico desse paciente, para a gente poder ajudá-lo e indicá-lo, né? Para algumas especialidades, caso tenha necessidade até, porque passou batido muitas vezes, mas para a gente poder fazer essa questão. E aí a gente faz esse estudo do sangue, que é o que a ortomolecular faz, né? Ela faz esse estudo do sangue entre os ativos, entre a bioquímica, entre os nutrientes, em falta ou em excesso, em todo esse processo, tentando entender o que a gente pode reequilibrar nesse paciente para ele trazer esse bem-estar dele, né? Porque não adianta falar para o paciente, vamos dormir cedo? Sendo que ele chega do trabalho quase 10 da noite. Ele chega do trabalho 10 da noite, ele está com uma deficiência de vitamina B12 imensa, o que não deixa ele ter um processo de relaxamento bacana, vitamina né? Ferritina super baixa ou super alta inflamatória, níveis ali totalmente desorganizados e desequilibrados, que quando a gente entra nesse processo de o básico funciona, eu tenho que entrar justamente com essa orto para dar essa forcinha para esse paciente falar, real. O paciente volta lá depois e fala, funciona, eu tô dormindo super bem. E eu não fico, fórmula do sono, fórmula para isso, fórmula daquilo. Não. Normalmente, claro, o paciente muitas vezes precisa de uma muletinha ali para algumas questões. A gente vamos dar uma formulinha para você dormir, mas totalmente natural. Eu não prescrevo nada alopático, tá? Então, são combinações entre fitoterápicos, entre todos os ativos naturais, tudo aquilo que normalmente a gente consegue ali sem nenhum tipo de dependência, só mesmo para trazer o reequilíbrio. E aí, o paciente, depois de um tempo, eu tiro, por exemplo, né, do sono, regulou o sono, a gente tira e esse paciente volta ao seu processo, né, de dormir melhor e tudo. Mas aí, o que eu peço para ele é 50-50, né? Claro. Quando chegar na sua casa, você também tem a responsabilidade de tentar fazer o seu melhor para o básico, né? De dormir cedo, para quem consegue, tem muita gente que a gente tem que fazer, né, uns ajustes. Eu tenho pessoas que trabalham, profissionais da saúde, que trabalham de madrugada, né, e aí a gente tem os suplementos e os ativos estão aí justamente para isso, né, nunca vai ser igual para ninguém. Eu falo que acho que eu nunca prescrevi uma receita igual. Nunca, assim, sabe? As combinações até que sim, né? Porque não existe isso, mas a gente tendo todo esse olhar, o paciente começa, nossa, eu tô me sentindo muito melhor. E muitas vezes, por exemplo, né? As mulheres chegam lá e tô com uma enxaqueca terrível. Libido baixa. Libido baixa, né? Que libido é um assunto também que a gente pode trazer, que tem muito para falar de libido. É muito amplo, mas que quando a gente faz o básico que funciona junto com reequilibrando todo esse processo, na verdade, 70% dos pacientes, quando a gente faz todo o processo da orto, né, junto com a parte integrativa, que a gente coloca tudo em ordem, vitaminas, nutrientes, suplementos, orientações alimentares, né? A gente não entra na parte da nutrição, de prescrever de nutrição, mas a gente fala muito de qualidade dos alimentos, né? De observar, ensinar o paciente a fazer boas escolhas no seu dia a dia. O paciente volta e fala, nossa, os sintomas melhoraram. Você fez milagre. Você fez milagre. Que fórmula é essa? Eu sempre tomei vitaminas, mas nunca deu esse efeito. E não é só isso, né? Além da combinação da suplementação ser importante, claro, meu trabalho está aí para isso, a gente estuda muito. A ortomolecular é muito maravilhosa. É uma coisa, assim, que eu sou apaixonada. Mas o paciente, muitas vezes, eu não dou algo para. Então, não tem algo para enxaqueca, algo para emagrecimento, algo... Existem alguns ativos e suplementos que entram nesse quesito para poder ajudar, mas normalmente é aquele depois de tudo que a gente já colocou em ordem. Até porque a gente sabe que isso daí são sintomas, né? Sim. A falta de sono, libido baixo, irritabilidade é só o sintoma. A causa raiz está envolvida com a emoção e com o básico que ele não está fazendo. A pessoa chega para mim e fala, quero dormir melhor.
Não faz uma higiene do sono, ouve música alta, vai pra balada, bebe, come gordura, fica na televisão até tarde. Meia-noite. Meia-noite no celular, briga com todo mundo, briga com a mulher, briga com o marido, não sei o quê. Óbvio que a pessoa não vai conseguir dormir bem. O estresse, hoje em dia, a gente sabe que ansiedade e estresse são maus do século. A gente tem que aprender a conviver com isso. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem que conviver, é aquele negócio, é como aquele tio chato, que você convive por um tempo, mas você se programa para sair daquele ambiente porque você não quer viver com ele. Sim. Então, estresse e ansiedade é o tio chato que eu, Thaís, quero tirar da minha vida. Então, eu tô buscando o básico que dá certo. Sim. Sim, tanto que o cortisol, ele é tema de congresso, não sei, Exato. dos últimos 7, 8 anos E que eu todo tenho mundo ido aí de já congresso ouviu alguma anual. vez, né, cortisol. Antigamente a gente fala, gente, que negócio é esse, Exato. né? Hoje o paciente já chega lá, quero fazer um examezinho de cortisol aí que eu vi na internet, enfim, o tal do Google, né? O Google mata todo mundo de cortisol, B12, mas, gente... cortisol e vitamina D. E vitamina D. E tudo tem que ser suplementado individualmente, nada de sair tomando por conta, porque sim... Dá ruim, gente. Ah, não, aí a testosterona, né? E a Porque agora a testosterona testosterona, na mulher emagrece. Os hormônios bioidênticos. Então, o pessoal já chega lá falando, quero hormônio bioidêntico. Eu falo, gente, vamos voltar de novo para a regra número 1. Vamos organizar e entender como está a sua rotina. Vamos organizar como está a sua nutrição, a sua inflamação, a sua questão sanguínea. E aí, sim, a gente parte para o processo de atingir juntos o objetivo, mas a gente começa daqui. Né? Porque se eu não corrigir aqui, o que vai acontecer? O paciente vai ficar voltando lá no consultório, não que eu não quero que eles voltem, meus pacientes são comigo aí há mais de 10 anos, mas eles entram aí no processo de parou os suplementos, volta tudo de novo. Exatamente. Né? E o que a gente quer quero que você se sinta bem e que continue bem. Né? Exato. Assim, os suplementos eles são importantes, mas o pessoal toma muito suplemento por conta, mas não é para a vida toda e nem para sempre. Aí, pra fechar esse tema cortisol, né? O celular. Aliás, o celular não. Corta, pera. Tira. E pra gente fechar esse tema do cortisol, então, a última pergunta: treinar à noite. É ruim? É bom? Aumenta o cortisol? Não aumenta? Tem que ser um treino, pode ser com intensidade, tem que ser um treino mais leve, tem um horário aí fisiológico, tem alguma coisa assim? Olha só, tem bastante estudo a respeito e o que a gente tem para falar hoje é isso também é bem individual. Parece estranho, mas não é. Por quê? Para mim, por exemplo, se eu treino à noite, meu cortisol fica doido. Eu acordo, eu chego em casa... Na adrenalina, na pilha, eu não consigo dormir. E tem gente que faz atividade física à noite, ajuda no relaxamento e dorme melhor. Então, isso eu faço também uma análise com o paciente bem individual. E aí, assim, na fisiologia, não seria interessante, porque esse é um horário que você já deveria começar a descansar, preparar a mente para descansar e ter um sono melhor. Então, se a gente olhar por este lado, seria bacana que treinássemos todos pela manhã e ao final do dia, assim que chegar do trabalho, já comece a fazer o seu processo da higiene do sono e do relaxamento. Mas não é a realidade de todos. Tem gente que só tem tempo de treinar à noite, tem gente que trabalha de dia, enfim. E aí, assim, em horários, chega em casa meia-noite e vai treinar. Não é muito saudável se a gente for comparar na parte fisiológica e bioquímica, mas eu sempre falo que se te faz bem treinar esse horário... Exato. E é importante que você treine esse horário, se você está sendo acompanhado por profissionais e o seu corpo entendeu que você tá gerando saúde e não aumentando o cortisol, o nível de estresse, tá Mas tranquilo. é o mais importante que você colocou, acompanhado por profissionais. Acompanhado por profissionais. Porque não adianta nada. Esses dias, tem várias academias agora 24 horas, né? Tem. Aí outro dia eu tava voltando de uma viagem de madrugada, passei na frente de uma academia 24 horas e só tinha os maromba com a coqueleteira, enfim, com o shakezinho lá, tomando shake 2 da manhã. Isso é um problema a nível insulínico, isso é um problema porque normalmente esses shakes estão cheios de termogênicos, né? O pessoal adora uma cafeína, então assim, o café, ele tem os seus benefícios, mas imagina que imagina que o seu cortisol, esse horário tem que estar descansando e você tá tomando termogênico ou shakes para treinar. Né? O quão isso fica saudável para você? Muitas vezes você tá achando que é e não é. Exatamente. Né? Então, o acompanhamento a gente fala porque... mediante alguns exames, mediante alguns sintomas, a gente consegue entender se isso está sendo benéfico para você. Mas, claro, voltando que
seria melhor, claro, se isso fosse feito no período da manhã. Temos uma questão aí biológica, né, para ser cumprida. Aí a gente percebe os pacientes que dormem bem, que treinam de manhã, tem muita diferença. Sim, com certeza. Diferença na longevidade saudável, diferença em processos de envelhecimento precoce, né? Então, quando a gente fala da questão da estética integrativa, a gente também olha por esse lado, né? O pessoal, todo mundo quer ficar bonito, quer fazer procedimento, quer partir para o monte, que a gente também parte, né? Eu venho com essa questão. O básico precisa estar em ordem para sua pele estar bonita, para o seu cabelo não estar caindo. Então, assim, existe uma questão muito ampla quando a gente fala do integrativo e a gente precisa desse olhar individualizado para o paciente para a gente poder ajudá-lo da forma correta. Seja para qualquer objetivo, né? Do emagrecimento à longevidade saudável anti-aging, que hoje... Exato. A gente fala muito, o sonho né? não só das mulheres, porque antigamente era só mulher e o homem não se importava muito com isso. Hoje em dia, eu acredito que tenha mais homem até do que mulher. O homem não fala, mas a gente sabe que... E aí a gente já entra numa questão energética, né? Tem muita mulher que tá com energia masculina muito alta, tá saindo, fazendo, acontecendo no mundo. E os homens estão, né, fazendo o caminho inverso, estão se cuidando. Não que é errado se cuidar, mas a gente sabe que tem uma questão energética aí. Sim. Pegando esse gancho que você falou da estética integrativa, o que é isso, mulher? Vamos lá. Tudo isso que nós já estamos falando aqui relacionado à parte da orto, né? Que é uma questão aí que eu já trago há bastante tempo. E quando eu comecei a entrar na questão da estética avançada, o que seria a estética avançada? São fazer procedimentos por uma melhoria estética, mas com questões avançadas da tecnologia, sejam os lasers, sejam os injetáveis, tudo que agora está na moda da harmonização facial, né? Que a gente entra muito, no meu caso, em tratamentos, né? De pele, de estímulo, de melhoria aí, visual, mas sempre lembrando que da autoestima, né? Quem trabalha com a estética, quem trabalha com o que a gente trabalha, a autoestima, ela é a base de tudo. Mas a gente pegando também essa, né? Ai, mas você vai tratar minha pele, precisa saber que horas eu durmo? Ai, mas, né? Então, assim... É que, infelizmente, eu não durmo com você, querida, pra eu saber. Exato. Então, assim, sim, no meu caso, eu falo em estética integrativa porque esse básico que funciona precisa estar linkado à estética também. Principalmente porque o paciente, a hora que ele vai investir lá no consultório, nos tratamentos, se ele não tiver essa base, ele não vai ter um bom estímulo de colágeno, ele vai ter uma resposta legal, o melasma dele vai estar super ativado, né? Porque os melanócitos também são ativados por conta do estresse, do cortisol, níveis inflamatórios. Então, assim, é muito mais profundo do que a gente pensa, né? Não é só, faz um peeling, tira uma mancha, né? É muito mais... se você quiser ter uma resposta e um resultado bacana a longo prazo, você precisa estar com o básico que funciona. Não 100%, porque não tem ninguém perfeito, assim, nada, mas... A gente mora em São Paulo, né? Não tem como ser perfeito, Fazendo a nossa parte, a gente já consegue ter uma melhoria muito significativa. E eu vejo muitas respostas nos pacientes, né? Homens e mulheres, quando eles estão com a saúde em dia, né? Porque eu falo que trabalhar com a estética, não é o paciente, eu chego lá, quero fazer estética. A estética, ela precisa funcionar se a sua saúde estiver em dia. Sim, exatamente. Né? O que muito a gente vê por aí de muitos resultados ruins ou... vou falar de erros, mas de pacientes não satisfeitos com os resultados. Quando a gente vai estudar a fundo... Poderia ter sido feito de uma forma diferente o básico que funciona. A gente está falando muito dessa questão hoje, mas vem desse olhar integrativo, colocando em ordem hormônios, vitaminas, suplementos, que vai ajudar no estímulo, na melhoria dessa pele. A pele é um reflexo do nosso bem-estar, né? A pele, ela é o maior órgão que a gente tem e ela é reflexo da nossa saúde. Né? Então, você percebe, nossa, aquela pessoa tá com a pele bonita, tá com a pele radiante. Aquilo não é só um tratamento estético que tem ali. Aquilo é um cuidado diário. Tem muita água, né? Tem muito sono, tem o skincare personalizado, sim. Exato. Tem o skincare personalizado, sim. A gente faz até o skincare lá, todo o skincare, ele é manipulado personalizadamente. Então, assim, mediante os seus hormônios, mediante a sua idade, mediante os seus objetivos, a sua rotina. Então, se treina de noite, se treina de dia, o que come, quais são suas dificuldades. Os ativos skincare hoje, eles estão super... A cosmetologia, ela tá super avançada também. Sim. Então, é uma mescla muito linda. Sou apaixonada pelo que eu faço, porque cada paciente que sai dali, para mim, vira um estudo de caso. Porque ali eu vou montar a longevidade saudável anti-age desse paciente.
né? Então, assim, não são fórmulas prontas, é toda uma questão ali a ser estudada. E junto com esse paciente, né, tendo 50-50 dele fazendo a parte dele, eu consigo trazer resultados incríveis, né? Corporais ou faciais. Exato. Né? Então, a estética integrativa entra nisso, entra a gente ter esse olhar, sim, colocar tudo que a gente tem na questão avançada. Hoje a gente fala avançado porque cada congresso que a gente vai é uma novidade, é uma questão diferente. E a gente tem muitos estudos maravilhosos aí hoje de envelhecimento. A gente fala que a estética está associada ao envelhecimento, mas é longevidade saudável mesmo. É o bem-estar de você dar autoestima, de você se olhar, se sentir bem. Não é para você ficar 20 anos mais novo, mas é para você manter a sua saúde e o seu envelhecimento em dia do jeito que o seu objetivo quer e do jeito que você almeja, mas de uma forma saudável. Não ficar somente fazendo um tratamento atrás do outro, um tratamento atrás do outro, sem você melhorar a sua saúde, que não faz o menor sentido. Porque você tá bonito, é estar saudável. Exatamente. E, né? você foi falando e foi vindo na minha cabeça, né? Porque eu faço esse movimento do integrativo na parte mental e é exatamente isso. Tem uma pessoa que chega pra mim e fala assim, mas qual que é o processo que eu vou passar com você? Depende, quais são as suas fissuras emocionais, o que aconteceu na tua vida, qual que é a tua história, o que você realmente precisa. E aí me veio até... Muitas mulheres fazem, principalmente botox, né? Que é uma coisa que hoje em dia parece que todo mundo tem que fazer botox. E muitos corpos rejeitam até o botox por conta do emocional. O porquê que ela está querendo fazer? Será que é realmente necessário? Será que tem alguma coisa que ela está tentando modificar no rosto dela para esconder uma emoção? Isso é um assunto bem profundo, mas é muito bacana. Isso também entra na questão integrativa. Eu não faço esse estudo muito a fundo na questão emocional, mas seria muito bacana se a gente fizesse uma troca incrível. Gente, temos muito mais para acrescentar para vocês. E eu acho ótimo isso, porque a gente consegue ajudar esse paciente... para a vida, assim, né? Para a vida. O paciente, o que eu gosto, que o paciente entra no consultório de um jeito e ele sai com a mente totalmente outra, modificada, assim, né? De ensinado, né? Porque a pessoa sabe que tem que dormir, tem que tomar água, que tem que comer direito, mas o quanto isso realmente é importante, o quanto isso está impactando na vida desse paciente, né? O quanto que um cortisol, que é um hormônio que a gente está falando que ele afeta os processos aí de emagrecimento, né? Do engorda, do emagrece, do mal-estar, do bem-estar, mas ele é um hormônio altamente inflamatório em excesso, mas ele é inflamatório e hoje a maioria das nossas doenças estão atreladas a inflamações. Exato. Eu ia chegar nesse ponto, te perguntar sobre isso. Corpo inflamado é um ambiente extremamente nocivo para tudo, né? Todas as doenças. Para tudo. Então, se você... o pessoal fala muito de genética e epigenética, né? Que, na verdade, basicamente, a gente herda questões aí de toda a nossa ancestralidade em relação à parte de genética, mas a gente tem muito a epigenética, que é o que a gente consegue modificar através de bons hábitos, através da suplementação correta, através de boas orientações, para que você tenha, assim, a sua genética ali, que pode ser, né, N questões aí, desde um câncer até processos aí simples ou menos, né? Mas que se você cuida deste corpo, as chances de você desenvolver começam a se tornar mínimas. E isso é um avanço. Isso é a maravilha do que a gente tem de estudos hoje da inovação. Isso é tema dos congressos, né? Então, a epigenética hoje, ela está no comando. Porque é o que você consegue fazer por você para deixar tudo ali bem quietinho e você viver o melhor. E você ter realmente a longevidade saudável acontecendo, né? Porque a gente quer envelhecer, a gente quer chegar nos 80, nos 100... Glória a Deus. Tomando uma quantidade mínima de medicamentos e tendo uma autonomia total, né? Sem muitas doenças que hoje estão sendo cometidas por N questões que estão acontecendo aí, mas 80%, 90% de todas as doenças, de um Alzheimer a um Parkinson, a um câncer, a tudo que vai te mobilizar, mais jovem, que tem acontecido muito, ou mais velho, vem de questões inflamatórias. Então, o que você faz hoje vai refletir muito daqui uns anos ou mais para frente. Então, o nosso corpo é o nosso bem maior. Então, a gente precisa ter esse olhar e fazer o paciente começar a ter esse olhar também. Então, você vem buscar uma resposta sobre um tratamento, mas é importante que a gente
te dê esse conhecimento. Então, a gente precisa, na verdade, orientar esse paciente. Né? Então, eu gosto que o paciente ele saia do consultório informado de todas as possibilidades, né? Não quero que ele entre lá e fale que a longevidade saudável dele está atrelada ao Botox. Exatamente. E pegando, né, esses tratamentos que hoje em dia tem muita coisa nova, né? Tem muito aparelho novo. E na tua visão, como que a gente pode... eu quero modificar algo e eu vi um tratamento. A pessoa chega no teu consultório... Ela escolhe o que ela faz ou você que sempre vai direcionar para ela? Como profissional, a primeira coisa, eu pergunto o que te incomoda e a gente vai fazer todo um processo aí de orientar. Normalmente sou eu que faço, né? O paciente já chega lá querendo fazer X, porque ele viu na internet, Exato. Porque funcionou com fulano e ele viu um resultado incrível. Realmente nós temos muitas tecnologias bacanas e que funcionam. A gente tem aparelhos maravilhosos aí que realmente quando você vê, você fica apaixonado, você fala, gente, é surreal o que essa máquina faz. Mas a gente volta ao assunto. O básico tem que estar funcionando para que isso tenha uma resposta bacana, principalmente quando a gente está falando de corporal. Que o paciente vem com problemas de celulite, paciente vem com problemas de flacidez intensa, paciente vem com questões aí de emagrecimento, de acúmulo de gordura, seja visceral, seja no colotezinho, seja no bumbum, e eu quero modificar isso. Essa máquina vai fazer isso por mim? Até vai. Né? Mas aí você precisa também ter essa ajuda e toda essa parte integrativa por detrás. E muitas vezes não é a primeira coisa que eu vou fazer. E é o Primeiro eu vou também, colocar né? isso e depois, se a gente quiser, a gente insere aí alguma tecnologia mais avançada para fazer aquela cerejinha do bolo, para poder... Porque senão muitas vezes o paciente também ele investe, fica frustrado. A estética não dá dinheiro, isso não funciona. E não é isso, sabe? Uma paciente que chega lá, celulite é um dos temas, principalmente agora perto do verão, as pacientes chegam lá desesperadas e celulite nada mais é do que uma inflamação em graus diferentes, e aí, olhando toda a rotina do paciente, alimentação, suplementação, todos os marcadores sanguíneos, entendendo todo um processo desse paciente, a gente consegue chegar numa conclusão se isso é hormonal, se isso é alimentar, se é uma junção, se isso tem a ver, porque tá tudo associado, né? Então, vamos começar que o hormônio é um cortisol já inflamatório. Vamos dizer que quase todo mundo tem um cortisol um pouco desregulado hoje. A gente já tem um nível de inflamação ali para cuidar. Então, manter a mente boa, manter o desestresse, manter o sono, tudo isso já é o básico para você começar a desinflamar. O que eu trago lá para os pacientes, principalmente nas questões aí, quero emagrecer, quero desinflamar, quero melhorar a celulite, bem-estar, é a ozonioterapia. Que a ozonioterapia, ela vem forte nessa questão de ajudar o paciente, porque ao oxigenar esse sangue, você faz um processo de desinflamação em alta potência, e isso faz com que o seu corpo responda mais rápido a um bem-estar geral. E, por consequência, a estética entra como uma resposta incrível. Então, quero emagrecer, eu associo a todo esse tema que nós falamos aqui e a ozônio, né? Tanto que nós criamos um protocolo de emagrecimento focado muito nessa parte de associar a ortomolecular todo esse conhecimento e sessões de ozônio. Porque, mas eu não quero fazer sessões de ozônio. E ozônio tem várias vias, várias maneiras de fazer. É comprovado cientificamente que funciona, né? Hoje a gente tem muito esse tema e, assim, é muito bacana. E ao trazer todos esses benefícios associados, a pessoa ela tende a emagrecer mais facilmente, porque desinflama, desintoxica, melhora toda uma energia, disposição, melhora sono. Aí começa a regular tudo. Exatamente. Né? E, por consequência, a pessoa emagrece. O mesmo para uma celulite, o mesmo... Então, assim, as tecnologias estão ultra avançadas? Estão. Você volta do congresso chocada. Mas, se você fizer essa parte, você já vai estar com 80% do caminho andado. Exato. Né? E muitas vezes já aconteceu de pacientes, eu tenho uma indicação para fazer um tratamento numa clínica de estética, vou começar a fazer o tratamento com você. Vamos juntos. Quando chega na hora de fazer o procedimento, a pessoa nem quer, porque acha que nem precisa mais. Exatamente. Porque ela já está tão bem, Exato. Ela já está tão na melhoria do bem-estar, e ela já teve uma resposta tão bacana, que ela fala, pra quê que eu vou ainda fazer todo esse processo? A mais, não precisa. Não desmerecendo, gente. Exatamente. Né? A estética, ela tá incrível, mas eu digo como profissional, e os profissionais sabem do que eu tô falando, a dificuldade que é trabalhar, principalmente a estética corporal, quando a gente tá falando dessa questão da autoestima, né? Dessa questão de ter respostas rápidas. Os
pacientes, eles são imediatistas, né? Eles Com querem certeza. O ser emagrecem humano, em né? 10 anos e querem emagrecer, engordam em 10 anos e querem emagrecer em 2 meses, né? Exato. E é assim, a gente tem respostas legais e eu até falo para os pacientes, a gente monta alguns pacotes, mas o que eu quero que eles, no fundo, percebam é toda uma melhoria de bem-estar, porque não tem um paciente que não Exato. sai de lá e fala, Principalmente mental, né? eu tô muito bem, eu tô muito bem. Perdeu seus centímetros, diminuiu bem celulite, melhorou flacidez, melhorou tudo. Mas o paciente vira para mim e fala, eu tô bem, eu tô animado. Exato. Eu achava que eu tava deprê, eu nem tô. Claro que depressão também tem suas questões emocionais que precisam ser tratadas especificamente com especialistas, mas muitas vezes a gente consegue Mas a reorganizar depressão, tudo ela começa isso, no né? intestino, né? É, então, que é outro tema mais aprofundado, que isso também faz parte do integrativo. Então, se a gente não olha para esses detalhes que são extremamente importantes, você vai fazer uma super tecnologia esse ano que vem você tem que fazer de novo. Exato. Mas se você já tem o conhecimento de como cuidar do seu corpo, de como lidar com o seu corpo, porque Thaís sabe bem, é sempre muito individual você se autoconhecer para saber lidar com questões de alimentação, de sono, de energia, do emocional, você vai ficar sempre no desânimo. Ai, funcionou, mas volta. Exato. Ai, funcionou, mas tava igual como era antes. Ah, e Ou aí volta a pessoa, pior, né? o que eu mais escuto é receber paciente frustrado. Eu falo, paciente, vamos sentar juntos e vamos voltar para a realidade e organizar isso. Quando eu explico, porque minhas consultas demoram, e quando eu explico para os pacientes como funciona, a maioria fala, tô chocada. Uhum. Coisa básica, mas eu tô chocado. Agora eu vou reorganizar. Agora eu vou colocar em ordem. Agora eu sei que a responsabilidade também é minha de colocar tudo em ordem. E que sim, o que a gente faz lá, tudo é maravilhoso dentro do consultório em relação à estética, mas o que é a minha paixão é o paciente sair de lá e falar, eu tô muito Exato. melhor. Exato. Não, Eu eu tô acho que é a muito melhor melhor. parte. É. É o reconhecimento da melhora na vida da pessoa, né? Sim, sim. Pegando esse gancho aí, a gente conta ou não conta pra eles da surpresa? Acho que sim, porque A gente esse tema conta. ficou muito maravilhoso. A gente conta. Gente, pior que a gente tem um roteirinho aqui, mas o negócio fluiu de uma forma que. Fluiu. E aí? Então a gente vai contar logo, Então né? a gente vai contar, porque isso foi assim. Não foi a cereja, né, do bolo. Foi o bolo todo em cima de outro bolo, né? Foi uma coisa linda, né? Conexão, assim, que eu acredito que foi muito energia. Ah, sim. Foi Sim, muito o modo intenso. como a gente começou a conversar a Foi muito respeito. intenso. Eu gosto disso. Então, juntamos forças para cuidar de corpo e mente das pessoas, para ajudá-las a emagrecer não só no peso, mas Sim. também na mente, né? No peso, na mente, na alma. Na alma, sim, né? na energia. Na alma, na energia. Eu estava falando com a Thaís, né? Que a gente trabalha, estuda muito, enfim. Quem está na área da saúde sabe que é muito. Se você quiser realmente fazer um negócio ali bacana, tem que estudar muito. Mas não tem nada melhor nessa vida do que você modificar a vida das pessoas para um bem maior. É propósito. Por quê? A pessoa chega lá no consultório, ela vai mudar para ela, mas ela acaba mudando uma família toda. E você sabe que hoje o que eu mais atendo é uma família inteira. Adoro. Eu virei orto da família, integrativo da família, né? É a fada madrinha das famílias brasileiras. É, porque ela, por exemplo, uma mãe, né? Ela não vai fazer uma comida saudável só para ela, acaba fazendo para uma família toda, né? E eu já escutei melhoras de uma família inteira. Aí eu recebo marido, eu recebo irmã, eu recebo mãe. Porque começa a se sentir melhor e a pessoa quer mais. A pessoa começa a se sentir melhor, ela quer mais. E ainda bem que também vira um vício bom. Nossa, né? sim. O se cuidar vira um vício bom. E é aquele bichinho fitness, né? Que a gente fala que pica Sim. uma pessoa. Porque hoje em dia, as pessoas, elas... ser fitness é fora do normal. Olha que louco. Sendo que o que eles acham que é fitness é você ter uma vida normal. Né? O que deveria ser. Ou um exagero, né? Exatamente. Nossa, dorme na academia, virou um exagero. Não, essa daí toma anabolizante. Ai, não, essa daí... Não, virou... Saiu do que é saudável, isso é o básico também. Se a gente resgatar os nossos ancestrais, e até ali mais ou menos a época dos nossos avós, como eles viviam... Nossa, é surreal, porque aquilo é o natural. Sim. Acorda às 5, 6 da manhã com o sol,
dorme, termina de jantar 6 e pouco, aí escurece, você se prepara para dormir, no dia seguinte você começa essa rotina. Sim. E hoje não, principalmente com o celular, né? A nossa vida não para. E a gente que trabalha com rede social também, então... Sim. Trazer o hábito de ler antes de dormir é uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, né? Porque, mas ler livros. Nada pegar de Kindle, no livros, nada né? de celular. Para não ficar com aquela luz incomodando, porque isso traz todo um hábito novo, mas também traz um relaxamento para a mente, que precisa nesse momento, E a luz azul da tela, né, ativa também vários neurotransmissores. Sim. A gente precisa depois pegar uns relatos de umas pacientes que eu preciso trazer assim. Adoro. Que eles ficam... Como transforma. É surreal, assim. É surreal. E eu fico muito, muito, muito feliz, assim. A nossa missão, a gente tava falando sobre missão. A nossa missão é transformar. E vem muito desse processo. E vamos, a gente vai transformar muitas Mas vidas. essa novidade não vai transformar. Isso vai abrir a mente. Porque eu fiz a experiência comigo, estou fazendo ainda. Eu vou contar para vocês. E vai... Então, explodir. Vamos embora. O que a gente vai contar aqui pra vocês? Juntamos forças pra transformar corpo, mente, alma, energia, tudo. Que a nossa ideia é fazer com que, além do emagrecimento, né, a gente transforme a vida da pessoa. Então, eu vou trazer a expertise da parte mental, Sabrina vai trazer da parte fisiológica. E a gente vai transformar muitas vidas, não só mulheres, vamos transformar vidas. Sim, mulheres e homens também são muito bem-vindos, porque tem homem que fala, eu não tenho vou olhar muitos pra pacientes isso. Então, eu adoro, porque, muitos. gente, não, olha, eu falo... Se a gente soubesse usar o nosso corpo da forma correta, ativação de estado de recurso, você conseguir ativar os seus neurotransmissores, os seus hormônios nos momentos certos, com práticas simples, do básico que funciona, as pessoas viveriam muito mais felizes e nem precisa fazer tanta transformação. Eu vou mudar tudo na minha vida. Não, são coisas simples. Então, a partir de agora, estão todos convidados para se constar com a gente, porque agora a gente vai ter muitas coisas para ajudar pessoas. Muitas. É assim, eu tô trazendo, né, para os pacientes, isso não vem só nessa época de verão, que a galera se desespera no processo de emagrecimento, que o emagrecimento é uma coisa saudável para a vida. Emagrecer não é só focar em perder medidas, né, fazer todo esse conhecimento do bem-estar, que por consequência você vai desinflamar, você vai entrar nos eixos e vai conseguir emagrecer, junto também com a parte mental. Gente, maravilhoso. Porque, na verdade, era o que faltava para mim lá no consultório. Eu tô sério. Muito feliz de saber porque isso. É muita coisa. Você viu, né? Você imagina que 1h30, muitas vezes, 1h40, 2 horas de consulta, eu ainda não consegui falar tudo que eu queria para esse paciente. É muita coisa. Eu também, na parte mental, às vezes tem consulta que dura 2h30, 3 horas numa ferramenta. Então. E precisa desse suporte, sabe? E muitas vezes eu insisto para os pacientes, né? Vocês precisam também cuidar do mental de vocês. Aí eu fico, vai fazer alguma coisa que gosta, vai relaxar a mente, mas muitas vezes é muito, né? Muitas vezes não. A gente sabe que é muito mais além disso, né? Você tem que fazer a sua parte, mas ter o autoconhecimento do seu emocional, do seu mental. Eu tô chocada, porque ela fez uma análise, isso foi, né? Eu fiz só um mapeamento de perfil comportamental. Mapeamento de perfil. Imagina o que a gente ainda vai fazer de ferramenta. Eu tô escutando pela segunda vez, porque assim, ela tava falando de mim, comigo, como se tivesse crescido junto comigo. As pessoas falam que eu entro na mente delas. Entra na mente, muito surreal. Esses dias uma menina me mandou mensagem, assim, ela fez só o mapeamento, né? E aí ela mandou mensagem assim pra mim: escuta, você conversou com meu marido? Eu falei, por quê? Ela, não, por que você me mandou esse relatório aqui? É tudo que meu marido reclama de mim todo dia. E eu ainda fico falando que eu sou igual meu pai. As mesmas características. E aí, obviamente, a gente tem várias questões envolvidas nisso, mas é o perfil comportamental, com pequenas práticas que a gente coloca no dia a dia para você viver a sua melhor versão. Isso já te ajuda a manter ali o equilíbrio nas emoções. Imagina aliando a parte mental com a parte fisiológica e trabalhando principalmente os hormônios, porque os hormônios é que faz essa sopa, essa mistureba dentro da gente de emoções, né? Sim. Queria que você falasse um pouquinho de como funciona essa análise e esse mapeamento associado ao nosso tratamento. Então, vamos lá.
como que funciona o mapeamento, né? Ele é muito simples de se fazer, porque a gente tem um software, uma inteligência artificial que ajuda a gente com 99,9% de precisão. Gente, Então, é mesmo. é muito real. E muitas vezes tem pessoas que fazem o mapeamento e aí falam, nossa, não, mas eu não sou assim. E aí eu começo a falar, vamos resgatar lá de trás? Porque talvez você tenha feito uma adaptação por tantos anos que você se perdeu no meio do caminho e você deixou de ser você. Eu sou uma pessoa que eu estava fazendo uma adaptação e eu descobri isso depois de uma última análise que eu fiz. E isso foi trazendo a Thaís para a essência dela e nasceu o Mente Fit e nasceu alguns outros protocolos que eu tenho dentro do consultório. Então, o mapeamento, ele não é simplesmente para você descobrir o teu perfil comportamental. É para você enxergar quem é você, validar quem é você, resgatar a autoestima, resgatar relacionamento, resgatar os seus objetivos, o corpo que você quer, o relacionamento que você quer. E você se entendendo, fica mais fácil de você conversar com a sua mente, de você se entender e comunicar para o outro como você gostaria que o outro te tratasse. Porque quando você sabe quem você é, fica mais fácil de você cobrar e falar para a pessoa, escuta, eu sou assim, você pode me respeitar desse jeito? Então, quando a gente faz um mapeamento, a gente olha para todos os pilares da vida da pessoa na essência dela. Entendemos também a adaptação que possivelmente ela esteja fazendo e isso deixa ela estressada, logicamente, aumenta o cortisol e isso desregula toda a vida dela. Além disso, dentro do manual, a gente tem teoria de valores e tipos psicológicos, que são outras duas questões que afetam totalmente a forma como a pessoa se vê, como ela reage a certas coisas e como ela capta informações do ambiente, como ela reage a essas informações captadas, se ela é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, então aí o paciente chega pra gente no consultório, se você não sabe lidar com aquele paciente, muitas vezes você passa um protocolo e ele não consegue seguir. Por quê? Porque talvez a tua comunicação não está assertiva com a necessidade dele. Maravilhoso. E aí a gente já consegue montar um protocolo com tipo psicológico, um protocolo com perfil DISC e ainda um protocolo com teoria de valores. Porque existem 6 valores principais que são os motivadores do ser humano. Valor teórico, valor econômico, social, político e religioso. E o estético. E aí, isso vira o jogo, porque a gente vai entender quem é a pessoa na profundidade dela. Então, esse mapeamento vai abrilhantar para a gente entender a parte mental. E aí, quem quiser aprofundar depois, a gente faz um processo de terapia para a pessoa tratar as emoções. Mas o mapeamento por si só já ajuda muito a gente saber e conduzir o paciente ou o cliente para que ele consiga dar os primeiros passos, ele se entender e ele conseguir manter isso ao longo do tempo. Agora, você imagina isso associado a uma melhoria fisiológica, Sim. Né? Toda a parte suplementar, enfim, o básico que funciona, colocar tudo em dia, orientar esse paciente ele vai ter um novo estilo de vida, vai ser uma outra pessoa. Eu já tô apaixonada. Começamos o meu processo aqui com ela antes de passar para vocês, então eu também vou acabar me transformando, talvez eu traga coisas novas, com certeza para vocês depois, porque a gente se modifica, né? Que eu já tô aqui agitada só de pensar. E ó, apaixonei. Para fechar nosso papo de hoje, que depois você vai voltar pra gente conversar sobre muito mais coisas, eu já anotei, os assuntos são muito amplos. Anotei muita coisa aqui. Você, doutora Sabrina, me conte, pra você, o básico que funciona é o quê? A pessoa já olha pra mim e fala, ela sabia que ela ia dizer isso. Então, procurar dormir bem, procurar o melhor da alimentação. Então, a gente não está falando de quantidade, a gente está falando de qualidade, né? Se informar, buscar profissional que te ajude nessa parte. Se movimentar, né? Não precisa passar 5, 6 horas na academia, né? Mas precisa se movimentar, precisa conhecer o seu corpo, precisa procurar ajuda profissional, caso você não saiba, mas o movimento do corpo, ele é super importante, a gente também precisa muito desse tema. A gente precisa ali, o beber água, né? Isso é uma briga com os pacientes. Gente, isso é uma briga com os pacientes, vamos beber água. Mas isso é muito importante, né? E o cuidar da mente, gente. Cuidar da mente, a gente fala que uma mente saudável, um corpo saudável, tá junto. Não tem como
separar, assim. Aliás, não tem como separar nada, né? A gente sabe que o ser humano é muito complexo. O integrativo está aí para provar isso. E para mostrar também que dá para a gente entender o paciente como um todo e trazer lindos resultados. Eu sou fã, assim, apaixonada. Ai, adorei. Nossa, foi tão profundo esse nosso papo. E foi conduzido assim, foi vindo as coisas, né? Então tem muita coisa pra gente conversar. Com certeza você vai voltar muitas outras vezes também. Com certeza. Foi um prazer te receber aqui. Eu falo. agradeço que você fez toda uma logística para estar aqui comigo hoje, mas eu tô Vamos muito juntos. honrada. Eu que digo. Só agradecer e que a gente consiga, né, a partir de agora, com essa nossa parceria, transformar muitas vidas. Sim, eu que agradeço, meu amor, porque para mim é uma grande oportunidade de trazer um pouco desse conhecimento. Muitas pessoas conhecem, mas a gente ainda nem começou a nossa missão. Isso vai muito longe, vai muito além. Então, é uma grande oportunidade de a gente trazer muito conhecimento aí pro pessoal. Ai, obrigada. Obrigada a você, amor. Muito obrigada para vocês que ficaram aqui com a gente. Foi um prazer compartilhar com vocês. E aguardem os próximos episódios. Um beijo e até a próxima. Vem ser Mente Fit. Tchau, tchau. Tchau, tchau.